Deus rejeitou a Israel? Esse é o tema do vídeo de hoje, por isso quero dizer, não saia desse vídeo por nada nesse mundo. Amém, meus irmãos? Fique nesse vídeo até o final para que a gente possa compreender o que de fato está acontecendo. Amém? Se Deus realmente rejeitou a Israel ou não. Amém? Antes de tudo, também quero pedir para você, na verdade, deixe seu like, tá bom, meu irmão? Deixa o seu amém nos comentários e não esqueça de se inscrever, na verdade, amém? Se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, amém? Para que essa palavra do Senhor chegue ainda muito longe, né? Porque tem pessoas precisando de ouvir essa palavra. Glória a Deus. Já gratidão a Deus, como também a você que parou por um instante para ouvir essa palavra, amém? Vamos ver o que é que a Bíblia diz no livro de Romanos. Romanos capítulo de número 11, o versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. Procuram tirar a vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Glória a Deus. Essa é a palavra do nosso Deus, essa é a mensagem do nosso Deus para o nosso coração neste momento. Por isso, há essa importância gigantesca de você para um instante, meu irmão. Um instante para, juntamente conosco, compreendermos essa palavra. É muito importante essa palavra. Por isso, não saia desse vídeo, amém? Vamos, então, compreender essa pergunta que o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele faz aqui, né, nesse primeiro versículo, aleluia. Imagino eu que Paulo, pregando ali para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma, talvez os irmãos de Roma acreditando, Deus nos rejeitou. E eu acredito que nesse momento Paulo acalma o coração deles falando, aleluia, né, sobre esta palavra que eu e você agora vamos tomar conhecimento. Então eu acredito que ali, naquele momento, Paulo vendo na expressão do rosto daquele povo, acreditando que Deus tinha os abandonado, os rejeitado, eu acredito que Paulo, vendo isso, agora Paulo vem e acalma o coração deles com essa mensagem. Veja o que ela diz. Versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Pergunta de Paulo. Agora ele vai e responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja o versículo 1. Paulo faz uma pergunta e responde. E essa resposta ele se coloca como exemplo. Aleluia. É como se ele tivesse dito assim: se Deus tivesse rejeitado o seu povo, ele também teria me rejeitado. Mas nós, eu falo comigo e com você, nós sabemos que Paulo era servo de Deus. Nós sabemos que Paulo foi um homem escolhido por Deus. Então, aonde Paulo ia, o Espírito Santo ia com ele, guiando, dando direção, dando instrução, dando, aleluia, inspiração para ele falar, né, da palavra de Jesus Cristo. Então, aqui, já Paulo, né, fala para aqueles irmãos que se Deus, né, através dessa palavra, nós temos essa compreensão. Se Deus, de fato, tivesse aqui rejeitado o seu povo, Paulo estava incluído, porque ele mesmo disse: eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim.
Mas olha Paulo, o que é que Paulo estava fazendo? Pregando o evangelho. O que é que Paulo era? Servo de Jesus. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Está aqui. Paulo agora cita outro exemplo, uma outra pessoa como exemplo. Quem? Elias, um profeta conhecido por todo mundo, aleluia. Um profeta que de tão tremendo que esse homem era, ele nem viu a morte, como nós sabemos, né? Deus amava tanto esse profeta que viu que esse profeta não merecia ver a morte, mas levou ele vivo para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo cita esse exemplo, Elias, aleluia. Ele diz aqui, né, dessa forma, vocês não sabem das Escrituras a respeito de Elias, como insta, ou seja, como fala perante Deus, como ele fala perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Então Elias, ele fala para Deus contra Israel. Por quê? Porque quem matou os profetas de Deus foram os próprios israelitas, que comiam na mesa de Jezabel e que se dobraram para Baal. E enquanto, aleluia, esse povo se dobrava para Baal e comia na mesa de Jezabel, dessa mesma nação, desse mesmo povo israelita, tinha também aqueles que preferiam morrer. Você está entendendo? Preferia morrer, mas se manteve fiel a Deus, mesmo com a corda no pescoço. Ele se manteve fiel a Deus. Então, povo de Deus aqui que Paulo se refere é esse povo. Veja, do mesmo povo, uns decidiram ser infiel a Deus e fiel a Baal, ser infiel a Deus e fiel a Jezabel, enquanto desse mesmo povo, outros decidiram: eu posso morrer, mas me dobrar para outro ser, me dobrar para uma imagem ou para um ser humano, me dobrar para alguém que não seja Deus, eu morro, mas não me dobro. Então essas pessoas foram fiéis a Deus. Então aqui está a diferença. Aleluia, realmente, como diz a Bíblia, de quem serve e de quem não serve. De quem é povo de Deus e de quem não é. Pode ser da mesma nação, pode ser do mesmo povo, mas a diferença entre ser de Deus ou não está aqui, está na fidelidade. Veja o que a Bíblia diz nesse mesmo livro, no mesmo capítulo, versículo 5. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aleluia. Esse remanescente, louvado seja Deus, né? Esse remanescente que sobrevive ainda hoje, no tempo de hoje. Você é um deles, desses remanescentes? Eu trouxe aqui um pequeno contexto aqui para mim, né, explicar para os irmãos o que é ser um remanescente. Vamos lá? Olha só o que diz. Os remanescentes de Deus hoje são aqueles que permanecem fiéis a Deus e ao seu testemunho, mesmo em tempos de apostasia, desvio ou perseguição. Eles são o grupo de pessoas que, em meio a uma multidão que se afasta da verdade, mantém sua lealdade e compromisso com o Senhor. Então, ser um remanescente é ser fiel a Deus.
É ser fiel a Deus, irmão. Quem é um exemplo bíblico aqui que eu possa citar? Noé, né? Noé, grande exemplo aqui que eu posso citar para nós nesse momento. Por quê? Porque no tempo de Noé, enquanto todo o povo vivia aquela mesma coisa, vivia do mesmo lado, Noé se separou. Noé se separou para ser o quê? Fiel a Deus. Quantos outros exemplos nós achamos aqui? Jó. Jó que em toda a luta que passou, ele rejeitou a Deus? Ele se levantou contra Deus? Ele foi infiel a Deus? De maneira alguma. Jó, exemplo também, aleluia, de ser um remanescente para nós nesse momento. Então, seja esse remanescente. Ainda que o mundo todo está indo só para um lado, mas o lado que Deus traz é para o outro, então, meu irmão, para você ser um remanescente, seja fiel a Deus. Tá todo mundo indo para lá, mas Deus está para cá? Então, venha para cá, para o lado de Deus, e só assim você também será um remanescente, aquele que passe o que passar, custe o que custar, permanece fiel a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe.